Professor Kiyoshi, boa tarde ao senhor e quem nos assiste nessa tarde de sexta-feira. O senhor está bem? Tudo bem, e você, Walter? Estou bem, né, com essa questão do feriado. Começamos hoje um feriado, né? Um feriado diferente, né? Um feriado que vai ter emenda para o ano que vem, emenda para cá, para lá. Eu sei que daqui a uma semana é feriado em São Paulo e no Rio. O que o senhor está achando disso? Eu estou ignorando esse feriado. Eu vou respeitar o feriado que está no calendário, entendeu? Porque o tribunal não parou, só suspendeu o prazo, mas o tribunal está funcionando normal. Então, não deu para entender esse feriado. Professor, eu tenho uma dúvida administrativa com tudo isso, porque tudo bem, a gente está numa pandemia, mas um feriado assim que come um dia e outro, para a economia ele é bom? Uma coisa, por exemplo, o senhor acabou de falar que o tribunal está funcionando, então o Estado também está funcionando, então não é feriado, né? Não é feriado, tanto é que o governador João Dória criticou essa medida, porque o São Paulo não pode decretar unilateralmente um feriadão desse, porque ele integra a região metropolitana, que tem 32 municípios que giram em redor, e tem que se intercomunicar entre eles no desenvolvimento de atividades econômicas essenciais. Não é? São Paulo fecha e o ABC, que é o grande motor da economia, fica sem poder conectar com São Paulo, quer dizer, isso não está certo. Professor, eu queria entender uma coisa, né? A gente, com tanto feriado, com as coisas que estão acontecendo, agora a gente está vendo que os tribunais estão já indo mesmo para a forma digital, né? Tudo agora é peticionamento eletrônico e tal. Qual é a vantagem e a desvantagem de tudo isso? Se tem desvantagem ou se tem vantagem? A vantagem é que acelera o julgamento, então vai baixando o estoque de processos perante os tribunais superiores. A grande desvantagem é que dá uma queda de qualidade, né? Não há aquele debate, aquele calor humano, como no julgamento físico. É uma decisão mais fria, automatizada, né? Em que os demais ministros, às vezes, nem sequer estão ouvindo, prestando atenção no que o relator está falando, e, às vezes, nem estão ouvindo atentamente a sustentação oral do advogado. Então, a qualidade cai, porque cada um fica em seu compartimento estanque, não se comunicam. A não ser excepcionalmente, como no julgamento do HC do Lula, em que o ministro-presidente se exaltou, ficou rebatendo o voto divergente do ministro Nunes, né? Mas isso é uma exceção. Na maioria dos casos, cada ministro profere seu voto sem menor preocupação com o voto do outro, né? Então, nisso cai a qualidade. Então, eu estou verificando agora que a Corte Suprema está proferindo decisões conflitantes. Eles estão derrubando um procedente do plenário do Supremo, não é? Por causa da falta de debate, que estão adotando uma outra tese diferente da que foi adotado meses atrás. Professor, falando em Lula, como é que ficou a questão do HC dele, né? Que agora é uma dinâmica, a gente não sabe se vai ter polarizar a eleição, né? Todo mundo está de olho em 2022. Como é que ficou essa história? Como eu disse no programa anterior, eu já tinha dito para você que, como o HC perdeu objeto a partir do instante que o ministro Fachin anulou todo aquele processo contra o Lula e contra o Instituto Lula, então o Supremo não devia avançar no julgamento do HC sem um processo pendente, quer dizer, o processo não existe mais. Então foi feito um julgamento acadêmico para fixar uma tese, né, em abstrato, dizendo que julgamento mediante quebra da parcialidade e imparcialidade do juiz é nulo. Então, isso que ficou decidido. Agora,
eu nunca vi um processo tão tumultuado do ponto de vista processual, né? Começa que julgou um processo que não tem mais existência no mundo jurídico. Segundo, que houve um rejulgamento, voltou à estaca zero, entendeu? Em 18 de dezembro de 2018, eles tinham, com 2 votos, do Fachin e da ministra Carmen Lúcia, não é? Contra o Lula, aí houve uma suspensão. O Gilmar Mendes, que é o relator, suspendeu. Esperou pipocar o escândalo dessa operação spoofing, né, divulgado, captado pelos hackers de uma forma clandestina, colocando a opinião pública, principalmente a opinião jurídica, contra os membros da Lava Jato. Então, nesse instante, o Gilmar Mendes resolveu colocar isso em pauta, em julgamento. Né? Aí ele proferiu um voto pela concessão do HC, né? Um voto muito longo. Só que, a partir de então, ele deveria se limitar a presidir a sessão. Mas não, ele ficou conduzindo a votação, né? Inclusive chegando a despender 1 hora e alguns minutos para rebater o voto do ministro Nunes, que foi contrário à concessão do HC. Entendeu? Nunca vi um negócio desse, quer dizer, um presidente fica rebatendo o voto do outro. E ele ficou, de uma certa forma, irado, emocionado, extrapolou a sua linguagem, né? E isso acabou conduzindo à reformulação do voto da ministra Carmen Lúcia, que é um negócio inusitado. Ela deu um giro de 180 graus e, por um argumento muito mal explicado. Não é? Diz que agora vieram novas provas, que ela não era do conhecimento. Ora, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski foram unânimes em afirmar que eles não estão levando em conta essas provas novas, colhidas de uma forma ilícita. Então, essas provas que vieram à luz, graças à operação spoofing, que o tribunal desconsiderou. Então, houve um rejulgamento, não diante de novas provas, mas um rejulgamento diante de provas pré-existentes, porém, sob o impacto do abalo da credibilidade da Operação Lava Jato, porque a defesa de Lula, muito habilmente, foi colocando a conta-gota um escândalo hoje, outro escândalo amanhã, e assim por diante, para não deixar o assunto morrer na mídia. Então, quando a população se encheu, se convenceu dos abusos, arbitrariedades, dos absurdos cometidos por Operação Lava Jato, a questão foi abruptamente colocada em pauta para julgar. Não é? Então, esse negócio de dizer que não levou em conta a prova ilegal, isso é conversa para boi dormir, porque não há ser humano que não deixe se conduzir por aquelas provas, embora ilícitas, contundentemente violadoras da ordem legal, da ordem processual, entendeu? Então, deu no que deu. Professor, e o ministro Pazuello, hein? Aqui andas ele, porque agora saiu um ministro, o outro ficou, e ele ficou com a questão dos processos, né? É uma transição demorada, levou 7 dias fazendo uma transição segura, ele ficou aboletado no cargo, o outro não podia assumir, tudo porque o presidente, que é companheiro de farda, etc., queria achar um lugar ao sol, o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello. Então, ele estava até encontrando uma oportunidade política para criar um Ministério da Amazônia para colocar ele à frente desse ministério, o que implicaria um esvaziamento das atribuições atuais do vice-presidente, que está cuidando da questão amazônica, entendeu? Então, tudo isso retardou a transição para o novo ministro.
Microfone. Professor, parece que no Brasil os quadros estão aumentando da questão da Covid, né? Mas a gente tem as outras doenças que ainda ficaram um pouco para trás na questão do atendimento. Como é que você tem visto essa situação? Fala-se em 300 e tantos mil mortes, então trazendo notícia do exterior de que a Organização Mundial da Saúde está pressionando o Brasil para coordenar melhor o combate ao coronavírus, que é uma ameaça internacional. Tudo isso não é verídico. O Brasil está em modesto 26º lugar do mundo em número de mortes por habitante, entendeu? Então, em primeiro lugar está a Itália. O Brasil está bem abaixo dos Estados Unidos, está morrendo muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, proporcionalmente à população, entendeu? Então, não é que o Brasil é recordista em número de mortes. Agora, o que a imprensa não noticia é que mortes por acidente cardiovascular, que em 2019 deu 289 mil mortes por acidente cardiovascular. E por câncer, deu 232.340. Então, se você somar as mortes por essas duas doenças, dá quase o dobro da morte por coronavírus. Isso ninguém está anunciando. Mas isso é uma estatística de 2019. Não se sabe ainda como é que vão ficar a estatística de 2020. Provavelmente vai aumentar esse número, que por conta da Covid-19, cirurgias de urgência, até de urgência do câncer, foram adiadas. Não é? Tratamentos também de quimioterapia, radioterapia, também foram adiados. Agora, exames preventivos simplesmente sumiram do mapa, entendeu? Então, eu tenho a impressão que no pós-pandemia vão aparecer resultados assombrosos em número de mortes por câncer e por acidente cardiovascular. Professor, agora falando nessa questão de Covid, hoje, no mesmo dia que o governador João Dória anunciou a vacina do Butantan, né, que é a vacina Butanvac, né, o ministro Marcos Pontes, de Desenvolvimento de Tecnologia, falou que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para as duas primeiras vacinas com produção totalmente nacional. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Está havendo uma disputa política entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Eles querem aparecer na mídia como o primeiro que fabricou a vacina inteiramente nacional, né? Agora, então está havendo uma disputa, de um lado, a astúcia, né? E, de outro lado, um pronunciamento mais cauteloso, mais calcado na realidade, moderado, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, que o governo federal está desenvolvendo 2 tipos de vacina que está em fase mais adiantada que esse da Butanvac, né? Que estão em entendimento com a Anvisa desde o ano passado, né? Trocando documentos. E, em fevereiro, eles aprovaram um protocolo para fazer o primeiro e o segundo teste, e, se não me engano, foi no dia de ontem, aprovar um protocolo para iniciar a terceira fase do teste, que é a experiência em seres humanos através de voluntários, né? Agora, essa é a fase em que se encontra a vacina no plano federal. Agora, essa do Dória, né, ele pegou a Anvisa de surpresa, quer dizer, não tinha nada, nenhum comunicado, nenhuma documentação a respeito dessa vacina. Então, em matéria de documentação para autorização de uso provisório, está na estaca zero, né? Agora, parece-me que o governador, salvo engano, ele falou que no primeiro semestre deste ano, a população inteira no Brasil estará vacinada, que depois poderá partir para a exportação de vacinas para todo o Cone Sul
e provavelmente, inclusive, para outros continentes, né? Agora, isso é um exagero, né? Professor, falando em vacina, né, enquanto o senhor que tomou sua vacina de forma regular, né, esperou a fila, tudo bonitinho, hoje a gente ficou estarrecido essa semana, porque lá em BH, numa garagem de uma empresa chamada Saritur, no bairro dos Altos de Caiçaras, teve uma vacinação à noite clandestina. Diz que o dono dessa empresa comprou doses da vacina e estava ali com filas vacinando as pessoas. Pessoas que ele escolheu. Não é ruim isso que eu acho. A mídia está colocando isso de uma forma condenatória, mas se a empresa importou a vacina dentro da lei, que a lei autoriza a importação de vacinas procedentes do exterior, desde que tenha um registro de uma instituição internacional idônea. Tá? E só que a lei determina que 50% das vacinas importadas tem que ser doado para o SUS. Mas já existe liminar na Justiça Federal, de primeira instância, dizendo que o importador não é obrigado a doar 50% para o SUS. Aliás, eu tinha comentado no programa anterior com você que não estou muito de acordo com essa lei, que aproveita a boa vontade do setor particular para obrigar a doar 50%. Doação, como o próprio nome está dizendo, é unilateral, não pode ser, ninguém pode ser forçado a doar. Não é? Então, houve um exagero. Se a vacina foi importada por eles, e eles estavam vacinando, eles poderiam vacinar abertamente, não precisava se esconder. Né? Agora, há possibilidade dessa vacina ter sido fruto de desvio da rede pública. Aí é grave. Aí precisa entrar a polícia, o Ministério Público, apurar e punir. Porque esse tipo de gente privilegiada que fica pulando carnaval, fica fazendo concentração, fica fazendo reuniões festivas, aí fura fila para se vacinar, depois fura a fila do hospital para se internar. Então, esse tipo de gente precisa ser reprimido. Agora, não ficou bem claro se essa vacina era vacina importada com recursos próprios ou se era uma vacina da rede pública que deram um jeito para desviar. Porque está havendo desvio de vacina da rede pública. Isso é notório. Não é? Professor, falando em questão de justiça, o ministro Marco Aurélio rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro, aquele para derrubar os decretos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que instruíam medidas mais restritivas, né, à contenção da Covid-19. Eu queria que o senhor comentasse isso, porque é uma pauta que ficou a semana inteira. Na verdade, a DIN foi rejeitada por vício processual, né? Então, eu não sei, o presidente deve ter sua assessoria jurídica, tem a Advocacia Geral da União, tem um chefe da Casa Civil, que normalmente orienta as questões jurídicas, lá dentro tem uma divisão de assuntos jurídicos. Não sei por que o Advogado-Geral da União não subscreveu a inicial. O presidente da República, certamente, ele é parte legítima para entrar com a ação, mas isso não quer dizer que ele possa postular diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, porque ele não detém um jus postulante. O pai é a parte legítima para representar o filho menor, mas ele não pode peticionar diretamente, ele tem que constituir advogado, ele tem que fazer através do representante judicial, e o representante judicial da União é a Advocacia Geral da União, entendeu? Então, faltou esse requisito, por isso que o Marco Aurélio falou, não vou conhecer, não está um conhecimento. Só que ele aproveitou para botar os pingos nos is, para não ser acusado novamente de que o Supremo Tribunal Federal está atrapalhando a ação da União. Então, ele deixou bem claro que a União deve continuar figurando como coordenador da política de combate ao coronavírus,
deixando espaço para estados e municípios atuarem na questão de isolamento social. Isso daí depende de lugar para outro, entendeu? Então, ele deu esse esclarecimento, mas, a rigor, ele nem precisava dar esse esclarecimento, porque a ação não foi conhecida por defeito processual. Então, eu fico abismado. Como é que pode-se cometer um erro crasso dessa natureza? Professor, falando em questão de tribunal, procedimento, né, sobre essas questões de procedimento da Covid, a Associação Médica Brasileira, ela divulgou aí o uso da hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, nitrosazocinida e azometricina, né? Deixa eu ver, todos condenados para não usar na questão da Covid, né? E esse posicionamento é oposto ao do ano passado. Isso aí foi uma polêmica, né? Só para comentar um pouco. Eu, por exemplo, eu tomei professor. Eu não me senti bem, não. Quando deu a pandemia, o médico receitou, embora eu não tivesse Covid, ele falou, toma, mas é pesado o medicamento. É o tal de kit do tratamento precoce, né? Isso que você está falando. Eu ouvi uma declaração, se não me engano, foi do presidente do Conselho Nacional de Medicina. Ele está dizendo que esse estandalhaço que a mídia está fazendo contra o uso da cloroquina, que ele não está de acordo. Então, vai depender da avaliação médica, da prescrição médica e do consentimento da pessoa que quer tomar. Então, se a pessoa quer tomar, e o médico fez uma avaliação, entendeu que é o caso, então a posição dele é no sentido de que pode ser medicado com esse kit, entendeu? Agora, a mídia sempre está batendo em cima, dizendo que remédio não comprovado cientificamente não pode ser usado, né? Agora, isso daí você tem que partir do princípio de que o Brasil não tem ainda quantidade suficiente para vacinar, entendeu? É o tal negócio, quem não tem cachorro para caçar, caça com gato, né? Microfone. Perdão. Até foi bom dar esse destaque. A segunda turma, de 3 para 2 votos do Supremo Tribunal Federal, declarou em julgamento que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aquele caso do triplex, né, do Guarujá. Queria que o senhor comentasse um pouco desses andamentos processuais. Eu já falei sobre isso, né, logo no começo, mas não custa nada repetir. Então, houve, na verdade, um rejulgamento daquele HC que havia sido suspenso em 18 de dezembro de 2018. Então, quando veio no ápice a indignação pública contra os membros da Operação Lava Jato, principalmente os procuradores e o juiz Sérgio Moro, porque vieram à tona aquelas gravações ilegais no âmbito da Operação Spoofing. Então, o presidente da turma, segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, colocou em julgamento. Então, rejulgaram. Tanto houve rejulgamento que a ministra Carmen Lux reformulou o voto depois do pronunciamento contundente do ministro Gilmar Mendes, que já tinha votado, entendeu? Ele estava criticando o voto divergente do ministro Nunes, né? Então, evidentemente que aí influenciou na mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, que eu não vi nenhum fundamento razoável para mudar de voto, porque ela disse que agora surgiram novos fatos, novas provas. Mas os ministros que antecederam disseram que não se valeram das novas provas, que são aquelas provas ilegais. Então, se basearam em provas pré-existentes, entendeu? Então, é evidente que houve aí um rejulgamento. Agora, ele fala que isso aí ficou adstrito ao caso do triplex, dizendo que não vai ter repercussão em outros processos.
Evidente que vai ter, porque o caso do triplex já não existia quando eles firmaram essa tese da nulidade por imparcialidade, por parcialidade do juiz Sérgio Moro. Essa tese foi fixada em abstrato, porque o processo contra o triplex, o ministro Fachin já havia anulado, já não existia. Então, vai ter reflexo, sim, em outros processos da Lava Jato. Verdade, professor. O senhor tinha comentado aqui, mas o Eric perguntou de novo. Deixa eu perguntar uma coisa que ele emendou uma na outra. Olha, fazer uma pergunta dele aqui sobre a questão, e aliás, está até dentro do que eu ia perguntar, a questão do orçamento, que agora hoje foi feita essa questão do empenho do dinheiro, passaram o orçamento público, diz que esse ano cortou 13,5 bilhões para a Previdência Social, e o Brasil vai crescer 3,5%. O senhor entende bastante essa questão orçamentária? O senhor acha que ficou bom? A pandemia atrapalhou muito? Como é? Eles cortaram a despesa aí, mas isso no papel. Na prática, vai estourar o limite de endividamento, porque não se cumpre a lei orçamentária. Aliás, é muito esquisito que o orçamento tenha sido aprovado ontem apenas. Não é? Isso foi um jogo de interesse dos próprios deputados, porque quanto mais demora a aprovação do orçamento, mais emendas parlamentares eles conseguem. Para quem não sabe o que é emenda parlamentar, é aquela verba resultante de iniciativa dos deputados. E isso se faz mediante mensagem aditiva do presidente da República, encampando aquelas despesas acrescidas pelos parlamentares. Uma vez aprovada, torna-se uma verba vinculante, de execução obrigatória. Quer dizer, o executivo tem que gastar aquela verba resultante de emenda parlamentar, que agora tem a emenda não só dos deputados da Comissão Mista de Orçamento, como também da emenda de bancadas. Não é? Então, este ano, o valor dessas emendas subiram para 19 bilhões e 200 milhões de reais. Então, por isso que demorou. Quer dizer, enquanto não se dá sinal verde para aumentar o limite das emendas, eles sentam em cima. Entendeu? Então, foi aprovado com grande atraso. Já estamos quase entrando no segundo trimestre, entendeu? E a ironia, o esquisito nisso tudo, é que a PEC emergencial, que permite o governo extrapolar o limite de despesas previsto na lei orçamentária anual, foi promulgada antes da lei orçamentária anual. Não é? Então, o fruto nasceu antes da árvore. Né? É meio esquisito isso, né? Então, isso é um sinal indicativo de que o orçamento está aí para enfeitar a biblioteca, para boi dormir. Quer dizer, o orçamento não é para levar a sério. Como é que você vai aprovar uma PEC que autoriza descumprir a lei orçamentária que ainda vai ser elaborado no futuro? Eu não posso deixar de comentar, o Marco Jonas falou, adorei a resposta do Tokioshi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse é sinal de que o Brasil nunca levou a sério a lei orçamentária. Eu já disse antes, se nunca cumpriu, por que fazer uma emenda autorizando o descumprimento? Não é bárbaro essas coisas. Eu queria perguntar, para encerrar, para o senhor, reforma tributária, ainda agora, né, via internet, né? Como é que o senhor está vendo agora? Porque agora as coisas estão andando, mas está se falando em reforma tributária de novo. As votações são virtuais. Funciona isso, doutor Quioche? Funciona. Tem uma jurista lá de Blumenau, Cleide Pompemayer, que ela escreveu um artigo aqui para o IBDAFES sobre a inconstitucionalidade da votação da reforma tributária por meios virtuais. Eu encampo a tese dela. Eu acho um absurdo. Quer dizer, vai mexer com
com toda a Federação Brasileira, vai mexer com o Pacto Federativo, vai levar a quebradeira dos estados e municípios, né? Meter 25% de alíquota a título de IBS, de norte a sul, leste a oeste, desconhecendo as diferenças regionais, as peculiaridades da Federação Brasileira, e tudo assim na votação virtual, isso é um absurdo. Agora, eles estão falando em reforma tributária, porque a reforma administrativa, no ano que antecede o calendário eleitoral, é problemático, vai aborrecer muita gente aí, porque vai cortar as despesas de pessoal, vai cortar os benefícios dos deputados, de senadores, de membros do poder. Então, tudo isso vai desagradar o pessoal. Então, eles querem voltar outra vez, colocar a reforma tributária antes da reforma administrativa. Mas esse é um erro estratégico. Primeiro, você tem que fazer a reforma administrativa, enxugar a máquina estatal para verificar, depois de verificado o tamanho do Brasil, não é? Aí é que se você vai fazer uma reforma tributária que para arrecadar o valor suficiente para sustentar aquela máquina. E não o contrário. Professor, queria agradecer, a gente chegou ao final, né? Queria só pedir para o senhor, o que o senhor acha desse novo ministro, viu? Agora, está seguindo no caminho certo? Ele está num limbo, né? Ele está tentando se equilibrar. Ele é muito cauteloso, ele não pode entrar em confronto direto com o presidente, porque senão ele perde o cargo, né? Então, essa questão da cloroquina, ele não aprovou. Ele diz que tem que seguir a ciência médica, né? Mas também ele não condenou, né? Então, ele está sendo muito cauteloso. Bom, vamos esperar essa semana, né, com feriado, que não é feriado, para ver o que acontece até sexta, né, professor Queiroz? A imprensa não puxar o tapete dele, né, tudo vai dar certo. Agora, como a imprensa achou um outro bode expiatório, que a bola de vez agora é o ministro das Relações Exteriores, né? Ele que está na alça de mira da mídia, né? Professor, só uma perguntinha para terminar, acho que até curiosidade, né? O senhor já tomou a segunda dose da vacina, já tomou a segunda, né? Como é que ficou a vacina? O senhor está se sentindo bem? Só senti a picada na hora, depois não senti mais nada. Entendeu? Oh, que bom, né? Tem algumas pessoas que dão reação. A minha cunhada, por exemplo, começou a faltar ar depois da vacina, né? Mas isso é uma coisa rara, né? Bom, vamos, vai que dá tudo certo. Estou feliz de o senhor estar aí, professor Queiroz. Então, até a próxima semana, né? Pelo menos. Até a próxima. Tchau, tchau.